A vida de vocês mudou muito nessa quarentena por causa do isolamento social? A minha não. Saudações eu do futuro, meus queridos renascentistas e curiosos de plantão. Semana passada eu vi uma manchete, de uma matéria que falava que a Linda Quebrada estava comentando sobre como as pessoas trans já viviam em isolamento social antes. Na hora eu não estava com tempo, eu não consegui ler a matéria, eu só pensei, ela tem razão, mas eu não associei isso a mim. Porque eu tenho muitos privilégios. Então eu não estou aqui para falar das consequências tão diretas da transfobia e do preconceito, né, a violência física ou mesmo xingamentos. Eu não estou para falar disso. Eu estou falando de coisas indiretas que deixam marcas na gente. Aí alguns dias depois eu fui gravar uma roda de conversa e esse assunto veio à tona e na hora eu me liguei. Cara, apesar de realmente estar fazendo isolamento social, eu só saio para trabalhar, ir no supermercado, ir para farmácia, minha vida não mudou quase nada com a pandemia e com a quarentena. Claro, o fato de eu continuar trabalhando, né, porque eu sou profissional da saúde, então eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Ajuda, porque eu continuo tendo uma certa rotina, eu fico ocupado, eu não fico o tempo todo só em casa, mas eu nunca mais saí sem ser para esses lugares que eu tô falando para vocês. Então eu tô mais isolado. Mas aí quando eu parei para pensar em como era antes, não fez tanta diferença, porque eu já era meio isolado antes. Desde coisas bobas, assim, aparentemente, como eu sei que eu fui um cara muito chato pros meus amigos e talvez eu ainda seja. Ah, se fuder, sabe? Chata paca. Porque antes a minha vida, eu considerava ela ruim, ela era ruim pra mim, eu tava quase que o tempo inteiro em sofrimento. Então eu era muito chato porque basicamente eu reclamava das coisas. E eu entendo as pessoas meio que se afastarem, ficarem meio longe, porque é difícil se aguentar. E não é culpa de ninguém me achar chato, achar o que eu fazia muito chato. Eu provavelmente também acharia se eu estivesse no lugar deles. Mas claro, também tinham aqueles comentários disfarçados de ajuda, mas que no fundo eram só críticas totalmente desnecessárias que não ajudavam em nada e só pioravam as coisas. Bom, talvez seja isso que as pessoas considerem amizades tóxicas, né? E aí, porque obviamente esses comportamentos dessas pessoas me machucavam, eu resolvi me afastar de algumas. Também que eu não queria ser sempre o chato do rolê, então resolvi preservar um pouquinho as pessoas. E aí eu lembrei de uma coisa em relação à minha família, né? Minha família não mora aqui, quase ninguém mora aqui em São Paulo, então eu já ficava meio longe deles no geral. Mas eu lembrei que eu tenho uma tia que a gente não é assim muito próximo, a gente nunca foi, mas de vez em quando ela me ligava. E aí depois que eu transicionei, eu nunca mais atendi as ligações dela. Porque eu ficava com medo, eu fico ainda, né? Pensando, tipo, eu nunca falei pra ela que eu sou trans. Eu não sei se alguém já comentou, eu não sei se ela sabe o que é isso, se ela entende, enfim. E a minha voz mudou completamente. E aí eu não quero, sabe, ter que atender e explicar, ou ficar aquele constrangimento. E aí eu não atendo, mas ao mesmo tempo isso também me faz sofrer, porque eu fico pensando, putz, ela deve estar achando que eu não ligo mais pra ela, que eu não quero conversar com ela, sei lá. Então, é uma coisa que me incomoda e eu não sei muito bem como resolver, né? E aí eu já tava meio isolado da minha família porque eu comecei a parar de ir em alguns lugares, evitar falar, evitar ligar para algumas pessoas da minha família exatamente por esse medo. Porque eu ficava pensando, putz, eu vou ter que explicar como é que eles vão reagir se eu chegar lá, porque eles estão esperando uma pessoa diferente, assim, né? Visualmente diferente. Aí chego eu assim, como é que vai ser? Eles vão ficar desconfortáveis, vão me mandar embora ou não vão querer falar comigo, ou vão aceitar naquele dia e depois vão sumir, enfim. E aí isso ficou um monte de coisa na cabeça. E eu simplesmente escolhi me afastar. Eu me isolei. E acabei me isolando no trabalho também por ouvir alguns comentários, não diretamente a mim, porque ainda bem eu também é um outro privilégio que eu tenho, muita sorte, que eu sou super aceito no meu trabalho, mas às vezes ficar ouvindo alguns comentários que você não gosta muito. Então eu fui me isolando. E aí eu me dei conta que eu virei quase outra pessoa nesse sentido. Porque eu sempre fui esse cara extrovertido, gostava de brincar, de conversar com todo mundo. Eu chegava no meio da muvuca, galera desconhecida, 5 minutos eu tava melhor amigo de todo mundo. E agora eu sou esse cara isolado, eu não interajo tanto. E aí fica esse questionamento: foi só uma escolha minha, como uma proteção, ou realmente a sociedade empurra a gente de um jeito ou de outro, seja por uma exclusão mais clara mesmo, do tipo, você não pode entrar aqui, ou coisas indiretas como isso, né? Eu acabo abrindo mão de várias coisas que eu gostava e socializações que eu sempre gostei de fazer por esse medo, por essa preocupação, porque é muito desgastante. E não é só o medo de sofrer a transfobia, é porque você pensa, putz, aí eu vou ter que explicar, ou, sabe, a pessoa vai ficar perguntando coisas, ou vai ficar aquela coisa
chata, ela vai ficar aquele desconforto, ou ela sem entender, e sabe, essas situações que são incômodas e que, tipo, não quero passar. Então, hoje em dia, assim, eu escolhi ficar mais isolado, né, por todas essas questões que eu falei, por desgaste, mas agora é uma opção minha. Só que grande parte da minha vida não foi uma opção minha. Eu não queria estar só, mas eu tava o tempo todo só, eu me sentia só o tempo todo e eu sofria muito com isso. Sempre fui meio que deslocado, não tinha tanto lugar, assim, pra mim. E, obviamente, isso teve um peso, me fez sofrer muito durante muito tempo. Então, o fato de hoje eu estar de boa com essa minha solidão, de ficar mais sozinho, é uma grande conquista pra mim. Isso é um sinal muito grande de que eu tô de boa comigo, que tá tranquilo, mas não deixa de ser uma coisa pra gente refletir e pensar por que que eu ainda tenho essa necessidade de ficar isolado e de me proteger dessas coisas que são ataques que não deveriam existir, né? São medos que não deveriam existir, são inseguranças que não deveriam existir. Ah, mas isso não tem nada a ver com o fato de você ser trans. Olha, em uma certa parte não, mas em outra até que tem. Mesmo indiretamente, mesmo não sendo expulsos necessariamente daqueles locais, mas como a gente não se sente à vontade, a gente não se sente pertencente àquelas situações e como muitas vezes a gente mesmo acaba se isolando para evitar esse sofrimento. Mas fica aí essa reflexão, que é pra gente pensar mesmo, será que isso é mais comum entre pessoas trans? E se é, por que que é? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse espaço aqui, eu tô falando sobre isso, é como uma reflexão mesmo, pra gente interagir, não vamos nos isolar, é pra gente socializar, então comenta aqui, diz o que que você achou, se você também se sente assim, se você concorda ou se não, se acha que não tem nada a ver isso que eu tô falando. Vamos conversar, que isso também é muito legal pra mim e eu espero que seja pra vocês. É isso, valeu! Para quem me acusa de ser um médico da medicina baseada em evidências, olha aqui, ó. Eu também cheiro álcool com ervas, eucalipto, diabo quatro. É, que agora se basear em fatos é acusação, né? Aí, é foda.